Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão, né, para o Enem, seguindo o que o Revisa Mais nos traz, tá bom? Agora a gente vai ver aqui os movimentos retilíneos e os lançamentos, beleza? Bem, o primeiro conceito que vocês precisam aprender aqui, ou compreender, é o conceito de movimento uniforme. Na verdade, vocês já sabem isso aqui, né? Porque vocês já viram isso no primeiro ano, vocês são do segundo ano. Então, isso aqui lembrando, é só uma revisão, não é o conteúdo sendo passado em sua, é, de forma completa, tá? Para quem quiser ver esse conteúdo de forma completa, no canal em que vocês assistem esses vídeos, tem lá o conteúdo que a gente está postando para o primeiro ano. Lá a gente trabalha de forma bem completa. Aqui não, aqui é mais uma revisão bem rápida, assim, coisa rápida, jogo rápido, só para vocês relembrarem o que viram, tá bom? Bem, vamos lá. Movimento uniforme. O que que é o movimento uniforme? É um movimento no qual a sua velocidade ela vai permanecer constante. Então, todo e qualquer movimento no qual sua velocidade permanece constante, não se altera em momento nenhum, é um movimento uniforme, tá? Se esse movimento for feito numa trajetória retilínea, então você tem um movimento retilíneo uniforme, tá? Tem dois tipos de movimento. O movimento que é progressivo e o movimento que é negativo. O movimento que é positivo é aquele no qual você está se movendo na direção positiva da trajetória. Se você falou que para lá, vou botar aqui, para cá é positivo, e você está se movendo para cá, então você tem um movimento progressivo. Mas se você estabeleceu que o sentido positivo é para cá e você está se movendo para cá, sentido oposto, isso aí você tem um movimento retrógrado, entendeu? Progressivo, você está na direção positiva, e retrógrado é porque você está na direção negativa, tá bom? Então esse aqui é o movimento uniforme. Essa aqui é a equação da função horária do espaço no movimento uniforme. Essa aqui, S igual a S0 mais VT. O que que cada termo significa? Bem, o S significa onde eu quero chegar, o S0 de onde eu saio, e o VT é o quanto eu vou me deslocar. Então perceba aqui no exemplo, você tem esse caminhão e essa moto fotografados aqui praticamente no mesmo local, né, que é o quilômetro 25, e eles estão no mesmo tempo e tal, e eles vão se mover, digamos, com a mesma velocidade, né, no movimento uniforme, digamos que eles estão com uma velocidade de 120 km por hora, tá? Velocidade constante, não vai se mudar em momento nenhum. Então, olha só, o que que seria o S0 aqui? Seria o 25, né, o quilômetro 25, que é o espaço no qual eles estão no início do movimento, beleza? Ok. Agora vamos dizer que eles querem chegar no quilômetro 100, tá? O quanto é... Tá, esse 100 vai ser o quê? Vai ser justamente o S, tá? E quanto é que eles vão se deslocar? De 25 para 100, eles vão se deslocar 75, né? Então, o 75 é justamente o quanto ele se desloca. Ele vai se deslocar numa determinada velocidade, que a gente estabeleceu que é 120 km por hora, em um determinado tempo, tá bom? Vai se deslocar por 75 quilômetros. Então, é isso que essa equação significa. Onde eu quero chegar vai ser igual de onde eu saí, mais quanto eu andei. Viu como é simples? Eu quero chegar em 100, eu saí de 25, vou andar 75. Cheguei no 100. Aqui alguns exemplos para você entender a equação e o que ela significa fisicamente. Olha só, S igual a 30 mais 2t. Esse 30, se você comparar, ó, é o termo solto, né? Então só pode ser o espaço inicial, de onde eu estou saindo, porque nesse caso é o 30. Mais VT, o que está com T aqui? O 2 significa que isso aqui é a nossa velocidade, que é de 2 metros por segundo, por isso é um movimento progressivo. Por quê? Porque a nossa velocidade está positiva. Se ela está positiva, ela está no do mesmo sentido da trajetória. Que eu coloquei aqui, ó, viu? Está indo no mesmo sentido da trajetória. Então é progressivo, está no sentido contrário, então retrógrado, beleza? Então olha só, S igual a 25 menos 3t. 25, posição inicial, menos 3 é velocidade, que é o movimento retrógrado, que é esse caso aqui, ó. Está voltando, não está indo no sentido positivo. E aqui, S igual a menos 10 mais 5t. Menos 10 é de onde você está saindo, quilômetro,
Na posição menos 10, se você colocar que aqui é 0, aqui é menos 10. E aqui é 10, né? Entendeu? Pensa lá na reta dos números naturais e dos números inteiros também. E aqui mais 5t. O 5 é o número que está com t, joga na velocidade. Isso aqui é um movimento progressivo. Mesmo que você saia da posição negativa, se a sua velocidade é positiva, então é um movimento progressivo, tá bom? S igual a 8t. O que você tem aqui? Você não tem um termo solto, né, mas tem um termo junto com t. Se você não tem um termo solto, significa que a sua posição inicial é 0. E a sua velocidade é 8, já que é o que está com t. Então, 8 metros por segundo, movimento progressivo. Por último, penúltimo, S igual a menos 2 menos T. Menos 2 vai ser sua posição inicial e menos T, aqui tem um menos 1, né? Se você não tem nenhum número aqui, significa, junto com T, significa que é 1, né? Então, menos 1 é uma velocidade negativa. Se é uma velocidade negativa, então é um movimento retrógrado. O último, eu acho que vocês podem chegar na conclusão sozinhos. Agora, o que é um movimento variado, pessoal? É um movimento, lembrando, movimento uniforme é aquele no qual a sua velocidade ela é constante, não se altera no percurso. O movimento variado é o contrário, é quando você tem a sua velocidade mudando no percurso. Isso aqui corresponde mais à realidade, né? Já que se você tiver com o seu carro dirigindo na estrada ou numa rua, você não vai permanecer sempre com a mesma velocidade. Vão ter fatores que vão te forçar a aumentar a sua velocidade ou a diminuir sua velocidade. Justamente por isso que você tem o acelerador do carro, né, e o freio do carro. Dentro dos movimentos variados, você pode dividir em dois: o movimento acelerado, que é aquele no qual a sua velocidade ela aumenta, e o movimento retardado, que é aquele no qual a sua velocidade diminui, tá bom? Mas o que seria o movimento uniformemente variado? É aquele no qual você tem um acréscimo de aceleração constante. Então, digamos, no caso eu tenho ali uma velocidade inicial de 80 quilômetros por hora e eu tenho uma aceleração de 20 quilômetros por hora ao quadrado, né? Não, vou colocar 10 quilômetros por hora ao quadrado. Estou com 80 agora. Daqui a uma hora, se eu tiver essa aceleração, eu vou estar com 90 quilômetros por hora, eu vou estar nessa velocidade. Depois, mais uma hora depois, vou estar com 100 quilômetros por hora. Por quê? Na primeira hora eu adicionei 10, na segunda hora eu adicionei outros 10. Percebe? Como você tem uma aceleração constante, mais uma hora, mais 10, vou estar com 110. Então, você tem sim, de fato, uma aceleração que é uniforme. No mesmo espaço de tempo, você vai ter uma velocidade sendo adicionada na sua velocidade inicial. Você já sabe a equação de aceleração média, né, que é a variação da velocidade em relação ao tempo. Nessa situação, a gente vai considerar, então, que a aceleração instantânea ela vai ser igual à aceleração média, tá bom? Aqui é a dedução da equação da função horária de velocidade, que é basicamente uma dedução matemática, com você considerando que T0, o T0 da equação é igual a zero, V0 é o próprio V0, que TF é igual a T e que VF é igual a V. Então você faz essas substituições, ó, VF-V, né, T, TF-T e T0, 0. E você faz uma multiplicação cruzada aqui, ó, então seria A vezes T, né? Daqui, e V menos V0 vezes 1. Você faz a multiplicação cruzada e você vai chegar nisso aqui. Aqui, você tem o menos V0. Se você passar para o outro lado, como aqui tá subtraindo, você vai passar somando, né? Então vai ser V igual a V0 mais AT. Certo? E essa aqui é justamente a equação que lá no Enem vocês vão utilizar, V igual a V0 mais AT. Aqui segue a mesma linha de raciocínio que nós usamos anteriormente, é só você ver ver a equação e comparar, né? Esse 20 aqui está solto, então ele só pode ser a velocidade inicial. Esse 3 está ligado a um t, então ele só pode ser a nossa aceleração, né? Aqui, o menos 5 é o que está sozinho, então a sua velocidade inicial é menos 5, e o menos t, aqui tem um 1, né? Tem um 1 atrelado, então aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, beleza? Aqui, v igual a t. O que isso significa? Significa que você não tem uma velocidade inicial, ela é nula, e você tem um 1 aqui, então a sua aceleração é de 1, beleza? Essa aqui é a função horária do espaço no Move. Essa aqui é uma dedução que ela é bastante simplesinha, você já deve ter visto lá no primeiro ano, que é que você considera que a área de baixo de um gráfico do estilo VT, ele é justamente o deslocamento.
Se você considerar que isso aqui é um trapézio, você chega na equação. Vou deixar aqui para vocês podem ver. Está bem explicadinho aqui, ó. Não vou meter a demonstração, porque vocês já viram isso no primeiro ano. Mas o que é importante é a equação, pessoal, que é justamente aquilo que vocês vão utilizar no Enem. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a lei horária do espaço no MOVE, e ela é reduzida dessa forma aqui, para quem tiver o interesse de se ater à dedução, de se ater à dedução matemática. Isso aqui é muito importante para vocês verem como a matemática e a física, elas andam lado a lado. Alguns podem dizer que a matemática, o pilar da física, também está correta. Sem a interpretação matemática, essa interpretação física aqui não seria possível, certo? Então, aqui vocês veem a importância da ligação dos dois. Aqui é a interpretação física, né? O S aqui vai ser o espaço no instante t, o S0, espaço inicial, o termo V0t, ele vai ser justamente o deslocamento devido à velocidade inicial, e o AT ao quadrado dividido por 2, ele vai ser o seu deslocamento devido à sua variação de velocidade, devido à sua aceleração. Isso aqui é uma função de segundo grau, então o gráfico dela vai ter o formato de uma parábola, né? E lembrando, a parábola é justamente a figura geométrica com a qual você trabalha quando utiliza Bhaskara. Quando você utiliza Bhaskara, você está buscando duas raízes, né? Dois resultados. Esses dois resultados são justamente as raízes de uma parábola. O ponto no qual a parábola vai tocar o eixo X, o eixo das abscissas, tá? Então, x1 e x2 é justamente onde toca. Ó. Então, uma parábola com a sua concavidade voltada para cima é você tem uma aceleração positiva, tá? E quando a sua concavidade está para baixo, significa que você tem uma aceleração negativa. Então, essa questão do gráfico tá bem colocada aí. Aqui é a interpretação da equação. Novamente, mesma lei de raciocínio. Você vai ver o que está atrelado ao quê. É o S0 aqui, ó, 100, né? É o que está sozinho. O que está com T? É o 15. Então, ele é o V0. Aqui, a velocidade inicial, 15 metros por segundo. O A dividido por 2 é o 8. Então, se A dividido por 2 é 8, A só pode ser 16, né? Porque 16 dividido por 2 é 8. Né? Você tem uma aceleração em 16 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou deixar aqui como exercício para vocês irem fazendo essa ligação de cada um deles. Apesar de que já está aqui, né? Mas o exercício de compreensão eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Aceleração gravitacional. Bem, a gravidade é um conceito que todo mundo aqui já está bem familiarizado, pelo menos assim na questão do senso comum, acho que todo mundo já tem uma pequena noção do que é a força da gravidade, né? Aquela força que existe e que faz com que as coisas caiam, né? Se eu soltar aqui, ele vai simplesmente cair. Por quê? Porque por causa da gravidade. Essa é a explicação que as pessoas geralmente dão. A não ser que você seja um terraplanista, né? A gravidade não vai ser um conceito absurdo para você. Mas, enfim, aqui para os termos da ciência, a gravidade existe. A gente vai tentar entender ela um pouco melhor. Bem, ela é justamente essa força, né? É uma força que aponta em direção ao centro da Terra, tá bom? Então, se você estiver lá no outro lado do mundo, tipo aqui, né? Aqui a aceleração está para cá, no outro lado do mundo vai estar para cá. Como assim? Como é que isso é possível? Porque a força gravitacional, a aceleração gravitacional aponta para o centro da Terra. Se eu estou aqui e no outro lado do mundo a pessoa está aqui, bem aqui é o centro. Então sempre está apontando pro centro do planeta, tá bom? Centro da Terra. A aceleração gravitacional ela muda dependendo do local no qual você tá bom? Aqui tem alguns exemplos. Ó, um estudo de pesquisas tecnológicas de São Paulo, uma aceleração de 9,79, o valor médio sobre a linha do Equador é de 9,78, o valor médio dos polos, 9,83, e assim vai. Tem várias variações, né? É diferente dependendo do lugar da Terra no qual você está. Para o ensino médio, para o Enem, vocês vão utilizar a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A não ser que o enunciado diga, você vai utilizar como 9,8, mas isso é muito raro, isso provavelmente não vai acontecer.
Ele já vai presumir que você sabe que é 10, tá? Quando precisar utilizar a aceleração gravitacional. Aqui, queda livre. Quando você já estudou os movimentos retilíneo, o movimento retilíneo uniforme, o retilíneo uniformemente variado e tal, você já viu várias equações, e são exatamente as mesmas equações que vão ser colocadas aqui, tá? Com exceção que tem somente uma aqui que vocês não viram, mas eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, eu vou dar uma contextualização histórica para vocês. Olha só, antes, há muito tempo atrás, tinha ali um cara chamado de Aristóteles. Provavelmente vocês já ouviram falar dele em filosofia ou em alguma obra de cinema, alguma série, algum lugar vocês devem ter ouvido falar de Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, um dos grandes gênios da história. O Aristóteles, ele não era só filósofo, ele era físico, era biólogo, era sociólogo, era tudo que vocês pensarem, era astrônomo também, tudo que vocês pensarem, o Aristóteles fez da vida dele. Então, ele era um grande intelectual. Só que o Aristóteles tinha um problema. Ele não fazia ciência. Mas como assim? Ele era um físico, um astrônomo, mas não fazia ciência. Porque olha só, a ciência é um método. A ciência é você utilizar um método para chegar no conhecimento. E a ciência ela exige a experimentação. E era exatamente isso que o Aristóteles não fazia. Ele chegava em conclusões e não colocava essas conclusões dele à prova. Por exemplo, o Aristóteles ele chegou à seguinte conclusão, que objetos de massas diferentes chegariam ao solo, né, caso fossem soltos de uma certa altura, eles chegariam ao solo é, em momentos diferentes. Como assim? Olha só, segundo Aristóteles, tá? Segundo Aristóteles, se você pegasse uma pedra muito grande, com uma massa muito grande, na verdade, e soltasse, ao mesmo tempo que solta uma pedrinha, a pedra com maior massa chegaria ao solo primeiro do que a de menor massa. Então, o que ele falou? Basicamente, ele falou que objetos de maior massa caem primeiro do que os de menor massa. Se você pensar bem, até que faz um certo sentido quando você pensa pelo senso comum. Faz sentido, né? Quer me dizer que se eu jogar algo de 5 quilos, vai chegar antes de que eu jogar algo de 2 quilos? Não estou dizendo isso, tá? Mas, entendeu? O senso comum, ele nos induz a isso, a pensar que o objeto de 5 quilos vai cair primeiro que o de 2. Mas, na realidade, esses dois objetos eles vão cair ao mesmo tempo. E foi justamente isso que o Galileu ele trouxe como uma das suas inúmeras contribuições para a ciência, foi justamente isso. Ele pensou, porra, Aristóteles falou isso aqui, mas, pô, será que é verdade? Vou colocar isso à prova. Ele foi lá, chamou uma galera, né? Falou, "Ô, pessoal, vou fazer um teste aqui, ó. Vocês vão ficar aqui no chão, eu vou subir a torre, vou pegar esses dois itens aqui, ó. Ó, isso aqui é bem mais pesado que esse, hein? Então eu vou soltar eles e vocês vão me dizer se eles vão cair ao mesmo tempo, beleza? E todo mundo, relaxa, galera, a gente vai fazer isso sim, pô. Aí ficou uma galera lá embaixo, ele foi até o topo, né? Que torre era essa? A torre de Pisa, na Itália, aquela torre que é torta. Ele foi lá e soltou, e o que eles observaram é que eles caíram ao mesmo tempo. Então isso deixou por terra, caiu por terra a questão de que o objeto de massa maior cairia primeiro que o objeto de massa menor. Então, o Galileu refutou essa questão do Aristóteles. Aí você pode pensar, mas se eu soltar essa folha de papel e isso aqui vai cair primeiro que a folha de papel. Sim, por quê? Porque existe a resistência do ar. A resistência do ar, ela vai depender do formato desse papel, porque observa, se eu soltar aqui, ele vai cair lentamente. Mas se eu já amassar isso, eu vou diminuir a resistência do ar. Por quê? Porque a resistência do ar, ela é proporcional à área. Entendeu? O papel tem uma área grande, né? É uma área bem maior do que a área desse papel, ó, amassado. Percebe como quando eu solto esse aqui é muito mais rápido que quando ele não estava amassado? Justamente porque você está diminuindo a resistência do ar. A resistência do ar é muito importante. No ensino médio, geralmente você desconsidera a resistência do ar porque é muito complexo para um aluno do ensino médio. O aluno do ensino médio também não tem as ferramentas matemáticas para fazer essas análises sobre a resistência do ar.
Então, geralmente, ali no curso superior de exatos, de matemática, física, engenharias, que você vai considerar a resistência do ar, tá? Mas para o ensino médio não é tão relevante, vale a queda livre. O que é a queda livre? É justamente quando você não tem resistência do ar. Quando você não tem resistência do ar, você tem uma queda livre, tá bom? Então aqui tem algumas equações. Essa aqui vocês já conhecem, que é essa aqui, ó, que é a função horária do espaço. Você pode perceber que no lugar do S lá tem um H, tá bom? E no lugar do A você tem um G. E aí vem a questão de você estabelecer qual vai ser o sentido positivo e qual vai ser o sentido negativo. Nessa primeira parte aqui, você está considerando que a sua orientação para cima, né, porque para cá é positivo, tá bom? Para cá é positivo. Se para cima é positivo e a gravidade aponta sempre para baixo, né, sempre para o centro, então vão estar em sentidos opostos, a aceleração vai estar para cá, então ela é negativa. O primeiro caso é o caso no qual você pega aqui uma bola, né, e você joga. O que acontece? O que acontece quando a gente faz isso? Ele vai subir até uma certa altura e vai parar. E você vai perceber que ele vai diminuindo. Por quê? Porque a gravidade está atuando para cá. Ela está desacelerando esse objeto. Ele vai chegar aqui e vai parar um tempinho e vai cair. É isso que acontece, né? Agora, se você colocar que o sentido do para cá, para baixo é positivo, você vai ter que a gravidade ela vai estar apontando para o sentido positivo. Então, quando você joga para cá, você não está jogando para o segundo ao quadrado. E aqui, por último, a equação de Torricelli, que vocês também já viram no ensino médio. Então, dando continuidade aqui, vamos ver agora o lançamento oblíquo, tá? Você pode observar que já é outro dia aqui e eu estou regravando essa parte porque deu problema na gravação. Então, vamos lá. Lançamento oblíquo. A primeira característica que é importante vocês observarem é que em um lançamento oblíquo, nesse movimento aqui, você pode entender ele como dois tipos de movimentos. O primeiro deles é um movimento na horizontal, tá? Ou seja, nessa direção aqui de X. E o segundo deles é na direção vertical, que é essa direção aqui em Y, tá? É, Quem chegou nessa conclusão foi Galileu Galilei, né? E chegou nessa questão de que, olha só, para fazer análise desse movimento, né, de eu lançar um objeto, vocês vão ver que ele vai sempre fazer essa trajetória parabólica. Ele vai até uma determinada altura e cai. É exatamente a trajetória de uma bala, é exatamente a trajetória de vários tipos de movimentos. Então, como eu falei, você interpreta ele como dois movimentos e faz a análise matemática, a análise física com base nisso, tá bom? Existem algumas características que devem ser mencionadas aqui, que são características intrínsecas ao movimento, a esse movimento de lançamento oblíquo. Aqui no caso, a gente está considerando que o sentido positivo é para cima, né, no sentido positivo de Y, então a gravidade está para baixo, como é de se esperar, né, já que a força gravitacional é sempre apontando para o centro da Terra. Esse corpo aqui, ele vai ser lançado com uma determinada velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela pode ser decomposta em duas, né? Porque é um vetor, lembrando, velocidade é um vetor, então pode ser decomposta em duas. Vai ser a velocidade inicial de x, né? Que é igual a esse valor vezes o cosseno de θ. E você também, de forma análoga, só considerando o seno de θ, você consegue encontrar qual que é a velocidade inicial em y. Lembrando, por que a gente está separando? Porque a gente considera que são dois movimentos é, que ocorrem ao mesmo tempo, só que a análise é feita de forma separada. Então começa com uma altura, com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial, esse vetor da velocidade inicial tem um ângulo θ aqui com o eixo das abscissas, com o eixo x, tá? No caso seria um ângulo θ com o solo. Esse objeto vai se mover nessa trajetória aqui parabólica até chegar numa determinada altura máxima. Chegando na altura máxima, ele vai começar a cair, né? Ele vai subir até chegar aqui
e ele vai subir e ele vai ser desacelerado, né? Porque a gravidade está atuando de forma a remover velocidade deste móvel, deste movimento. E quando chega aqui no topo, que está na altura máxima, ele fica parado ali por um tempo insignificante e começa a cair, né? Agora, como ele está na mesma direção da gravidade, ele começa a ser acelerado pela gravidade. É o mesmo exemplo que nós temos aqui, ó, quando você joga uma bolinha para cima, uma bolinha de papel, para cima, ela viu? Ela chega em uma altura e volta. É exatamente isso que acontece aqui. Só que aqui a gente está tratando de um lançamento vertical. Um lançamento oblíquo seria isso aqui, viu? Ele faz essa trajetória, parou aqui e veio. E se você pegar em câmera lenta, você vai ver exatamente esse movimento. Outro fator que é relevante é o Dmax aqui, que é justamente o alcance máximo que o seu móvel vai ter ser lançado desse ponto com uma determinada velocidade inicial, tá bom? E com um determinado ângulo também. Aqui são algumas provas de que você, de fato, em dois movimentos, no caso aqui você está iluminando de cima, né? E o móvel e a bolinha aqui, vamos chamar de bolinha, a bolinha aqui tá seguindo sua trajetória, né? Quando você ilumina de cima, você vai ver que as sombras formadas aqui, elas vão ter o mesmo espaço, o mesmo espaço separando elas no mesmo e sempre no mesmo intervalo de tempo, entende? Você vai percebendo que isso aqui a gente vai ter um movimento uniforme na horizontal, enquanto que na vertical você tem um movimento em primeiro momento retardado e em segundo momento um movimento acelerado, porque olha só, aqui os espaços são iguais, né? O que indica uniforme. Aqui os espaços são diferentes, o que indica que tem uma aceleração atuando no sistema. Então vocês percebem que na, na horizontal é um movimento uniforme e na vertical é um movimento acelerado. Apesar dessa interpretação de serem dois movimentos em um só, não deixa de ser um só, tá? É um movimento oblíquo, é um movimento parabólico, né? Uma trajetória parabólica, na verdade. E aqui nós temos as equações, né, que vão definir todos os estudos envolvendo lançamento oblíquo. A primeira delas é a equação da altura máxima, né? Como é que eu obtenho essa altura aqui? Como é que eu sei qual é essa altura? Você precisa de algumas informações, como, por exemplo, qual que é a velocidade inicial, né? A velocidade inicial que você vai lançar o seu móvel, a gravidade, que é o que todo mundo já sabe, que é de 10, né? E você vai fazer essas respectivas substituições aqui, ó. E o fator interessante é que você pode usar a equação de Torricelli para chegar na altura máxima também. Por quê? Porque a velocidade na altura máxima é zero. Porque olha só, a altura máxima é justamente quando ele para. Quando ele para aqui e volta a cair, né? E quando ele para, a velocidade dele é nula, é zero. E lá vai ser a altura máxima. Então você pode fazer esse tipo de substituição aqui. Eu vou deixar pausar, para vocês pausarem aqui e poder observar com mais calma a questão da dedução. Mas a altura máxima você vai obter através dessas equações aqui, beleza? A gente vai considerar o ângulo, vai tirar o seno ao quadrado do ângulo, vai considerar a velocidade inicial, vou considerar a gravidade. Só isso, é bem, bem simples. Ou pode fazer direto assim pela equação de Torricelli. Aqui nós temos a questão do tempo, né? Qual que é o tempo necessário para que esse móvel, esse projétil, ele atinja a altura máxima? Você vai fazer isso através justamente da equação aqui, né? Vai ser o tempo necessário para que o seu projétil tenha uma velocidade nula. Porque olha só, ele começa com uma velocidade inicial e ele vai subindo e vai tendo sua velocidade diminuída pela ação da gravidade. Então, sei lá, você tem uma velocidade inicial de 50 metros por segundo e você está aplicando uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, depois de 5 segundos, você vai ter que ele vai estar na altura máxima. Por quê? Porque sua velocidade é zero. Ele não vai subir mais que isso, porque ele não tem velocidade para subir. Então, esse é o tempo para você encontrar a sua altura máxima. Para encontrar o tempo final, você vai multiplicar o tempo da altura máxima por 2. Por quê? Porque é o mesmo tempo para subir e para descer.
Então, poderia até ser uma pegadinha, né? Alguém chegar e perguntar, tá, considera o lançamento oblíquo e me diz o seguinte, o que que é mais rápido? O que que demora mais? Demora mais para ele subir ou demora mais para ele descer? Algumas pessoas já me responderam que demora mais para subir, porque para descer é, ele estaria sendo ajudado pela gravidade, algo assim, o que está totalmente errado, tá? É justamente é ao mesmo tempo para subir e ao mesmo tempo para descer. Por quê? Porque ele está sob a ação da gravidade aqui e está sob a ação da gravidade aqui, tanto na subida quanto na descida, tá? Sob a ação da aceleração gravitacional. Então não tem por que serem tempos diferentes. Aqui nós temos a equação que vai definir também o nosso alcance máximo. Esse aqui não é o alcance vertical, porque o alcance vertical é a altura máxima. O o alcance máximo é justamente a questão da horizontal, a questão da distância, a distância que a sua bala, o seu projétil, o seu móvel, qualquer coisa que você lançar nesse tipo de trajetória, é, ele vai ter, né? O alcance que ele vai ter. É justamente essa equação aqui, beleza? Que é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ, lembrando que esse θ é o ângulo entre a velocidade e o solo, aqui no caso do gráfico, no eixo entre o vetor e o eixo das abscissas. Isso tudo é dividido por g, que já é um valor conhecido, que é o valor da aceleração gravitacional. Então, por essa aula é isso, pessoal. Agora vai ter os exercícios do professor Antônio e até mais.